O conselheiro António Cunha desafiou-me na minha página da internet a dizer o que é que eu tinha feito até hoje pela instituição. Falava, obviamente, do Centro Comunitário Português em Kennington, em Londres. Tive a oportunidade de ser questionado sobre o que é que eu já tinha feito sobre esta instituição. Confesso que a pergunta me ficou na cabeça, não porque o Sr. Conselheiro António Cunha mereça alguma resposta, e já vou explicar porquê, mas porque todas as pessoas que tiveram a oportunidade de ver essa pergunta têm o direito a uma resposta. Eu conheci o Sr. Conselheiro António Cunha quando ele estava a organizar o Dia de Portugal, quando cheguei a Londres, já há alguns anos atrás. Eu não vou falar de datas, não sou muito bom em datas. E terá sido o primeiro ano que eu fiz a cobertura do Dia de Portugal em Londres. Num evento seguinte da associação A Família, em Pimlico, a norte do Rio, e eu perguntei ao conselheiro António Cunha se as contas do Dia de Portugal iam ser públicas. E ele disse-me que não. E eu, enquanto jornalista, estava a trabalhar, perguntei-lhe, mas não sendo dinheiro público, não acha que as contas deveriam ser públicas? E o conselheiro António Cunha disse-me, cale-se, que ninguém lhe perguntou nada. E eu calei-me, fiquei esclarecido, guardei o microfone e fui à minha vida. Mas fiquei esclarecido em relação ao conselheiro António Cunha. Quando ele me pergunta o que é que eu já fiz pela instituição Centro Comunitário Português em Kennington, em Londres, eu espero que as pessoas que estão a assistir a este vídeo tenham tempo livre, porque vai ser extenso. Tenho aqui um papel com alguns apontamentos. A primeira reunião que eu tive com o conselheiro António Cunha foi numa instituição, é uma charity, cujo nome eu não me recordo, mas sei que fica mesmo ao lado do Santa Cruzense, Wandsworth Road, ali muito perto. E recordo-me que estavam cerca de 20 pessoas. Recordo-me que foi aí que reencontrei a minha amiga, após muitos anos, a minha amiga Adelina Pereira, a escritora Adelina Pereira. Estava António Cunha, eu não me recordo de muitos nomes, confesso, mas estava o Luís Ventura, que viria a ser o primeiro gestor do centro comunitário e de que poderemos falar noutra oportunidade. A reunião demorou 7 horas. 20 pessoas. Começou-se por se discutir qual o nome a dar ao projeto. Havia a necessidade de haver uma estrutura associativa representativa que não fosse tão fracionada da comunidade portuguesa em Londres. E ao fim de 7 horas viemos todos embora sem ter um nome. Eu recordo-me na altura que pensei que, para mim, os nomes são como os ovos e os computadores. Só conta o que está lá dentro. 7 horas depois nós não tínhamos discutido qualquer tipo de conteúdo, não tínhamos tido uma votação. Isto foi outra das formas que eu tive de conhecer a comunidade portuguesa e, nomeadamente, o conselheiro António Cunha. Recordo-me depois de uma outra reunião, esta sim, tenho que lhe render as minhas homenagens, na Embaixada de Portugal, no tempo do embaixador António Santana Carlos, em que o Steve Reid, que agora é deputado em Westminster, era na altura o presidente do Lambeth Council, portanto o conselho onde está situado o centro comunitário. Essa reunião foi na Embaixada. O Luís Ventura também esteve presente, fez parte da mesa de trabalhos, houve jornalistas. Foi interessante. A partir daí, quando foi anunciado o $500 000 de libras, e repare-se que para um município como Lambeth, $500 000 de libras são trocos. Eu não tenho dúvidas nenhumas. Pronto, é $500 000, é melhor que nada.
não tenho, concordo. Se até aqui não tínhamos nada, agora temos meio milhão, é fantástico. E tenho que render o meu aplauso por isso. Mas para o orçamento que um município de Londres tem para comunidades, meio milhão de libras, confesso, é motivo para reclamar com o município. Não com o António Cunha, que conseguiu o meio milhão, mas dizer ao município que é absolutamente insuficiente para a comunidade de língua portuguesa que existe dentro desse concelho. Começou-se a procurar então um centro comunitário. Estávamos em época de eleições regionais, locais, aquelas em que os imigrantes podem votar. Eu, o Guilherme Rosa, a Adelina Pereira, a Susana Silva, o Tosé Pereira, a Ana Tércia, não sei se me estou a esquecer de alguém, decidimos, em nome do Partido Socialista, de que sou militante assumido, contribuir para a campanha do Labour Party, o Partido Trabalhista Britânico. Na reunião que tivemos com o Steve Reid, o Alex Bingham e creio que o atual presidente, não posso garantir, Jack Hopkins, estavam presentes. Estive presente eu, o Guilherme Rosa e a Adelina Pereira. E estávamos a discutir o que é que iríamos fazer, como iríamos fazer, até que o Steve Reid pergunta o que é que vocês querem em troca. E a nossa resposta foi unânime. Nós gostávamos de ter um espaço que fosse da comunidade, mas com a chave na mão da comunidade. Na altura que a gente disse isto, pela minha cabeça passava uma sala. Nunca me passava o centro comunitário que veio a acontecer. Numa localização absolutamente fantástica, com condições absolutamente fantásticas, mas disso falaremos mais tarde. Temos a reunião no Santa Cruzense, depois temos a reunião na Embaixada e depois temos uma reunião nas traseiras do Bar do Cabeças, ali para os lados da Wandsworth também, em que vamos lá para ver um espaço. E eu aceitei estar presente, confesso, não mostraram nada. Quando chegaram ao fim disseram-me que não servia, ninguém me explicou porquê, eu vim-me embora e não disse nada. Não valia a pena. Pouco tempo depois, recebo a informação de que o centro comunitário vai ser inaugurado. Seria num dezembro. Eu não vou falar em anos, em meses talvez. Seria num dezembro. Foi num dezembro. Queria ser inaugurado. Corri ao Google, saquei a imagem e publiquei que o Centro Comunitário Português ia ser inaugurado. E houve um evento, tímido, mas sim, houve um evento, mas muito tímido. Agora vamos à folha de serviço. Passado algum tempo encontrei o Luís Ventura, que me disse: Alcino, nós não temos nem sequer um computador para trabalhar. E eu falei com o Zé Marcos, na altura o dirigente do Millennium BCP, e ele disse-me que sim, que o banco estava disponível para oferecer um computador, mas o disco limpo. Não podia haver o sistema operativo, etc., não era a responsabilidade deles. E eu disse-lhes: ok, o problema há de se resolver, há de haver alguém que ofereça isso, não é um problema. Meses depois, o José Marcos... claro que eu comuniquei ao Luís Ventura. Meses depois o José Marcos diz: mas até ninguém vem buscar o computador. E eu apertei o Luís Ventura na altura, fiquei muito zangado com ele, porque de facto achei que me estava a desconsiderar. Mais tarde havia uma empresa, uma Money Transfer, uma empresa de transferência de dinheiros, de remessas, que tinha as suas instalações num primeiro andar em Oxford Circus e que ia mudar para a Wilcox Road, ou seja, ia deixar o coração de Londres e vinha para o coração da comunidade portuguesa. E estavam com excesso de mobiliário porque as instalações futuras eram mais pequenas que as anteriores. E perguntaram-me se eu conhecia algum lugar onde eles pudessem entregar móveis e cadeiras, e material de escritório, sala de espera, pronto. E eu falei com o centro comunitário que aceitou a oferta. Fui eu e um atual diretor, para mal dos meus pecados, um atual diretor do centro comunitário
que fomos, eu e o Henrique Carneiro, que fomos às traseiras da Wilcox Road carregar a mobília. Por engano, entre aspas, carregámos uma carpete que tivemos que devolver mais tarde. Eu pensei que a carpete estava incluída na oferta, mas eles mais tarde disseram-me, não, Alcino, devolva a carpete, e eu tive que a devolver. Havia rumores de que o centro comunitário poderia fechar. E eu lembrei-me que, para contribuir para que o centro comunitário não fechasse, houvesse movimento, ação. Foi nessa altura que, num dia de Portugal, me lembrei, com o jornal, como é óbvio, de criar a primeira biblioteca, a primeira não, desculpem, não é a primeira, uma biblioteca portuguesa no centro comunitário. No dia de Portugal esteve a Lia Matos, na altura presidente do centro comunitário, a receber os livros. O primeiro livro foi oferecido pelo embaixador João Valera, Fernando Pessoa, o livro do Desassossego. O Luís Miguel Rocha e já lá vamos, eu já me lembro dela, do Fantasma da Ópera, aceitaram ser padrinhos da biblioteca, da Sofia Escobar. Estiveram lá, estiveram presentes. Foi assim que começou. Mais tarde, um contacto meu da internet diz-me, Alcino, nós oferecemos 400 e tal mil livros, ou 600 e tal mil livros para Timor-Leste e Moçambique, e sobrou-me um resto de 5 mil libras. Achas que consegues espaço para isto? E eu, mais uma vez, falei com o centro comunitário, e o centro comunitário disse-me que sim. E o transporte foi feito pela empresa Varina, do nosso amigo Viriato Campos, com a intervenção do José Marcos do Milênio BCP, porque o presidente da Associação Narana Caringana, em Lisboa, era também funcionário do Banco Milênio BCP. Portanto, daí as coisas terem sido articuladas. Agora era preciso uma estanteria. Portanto, era preciso mobiliário para pôr na sala da direção ainda hoje existem móveis e algumas das cadeiras que por lá andam, eu acredito que ainda sejam dessa Money Transfer. Mas à frente. A ver se não me esqueço da cozinha. Mobília, carpete, biblioteca. Agora era preciso estanteria. Mais uma vez eu falei com os bancos. E um dos bancos deu-me uma resposta. Foi o Banco BPI na altura que me disse, ok, Alcino, nós oferecemos, já não me lembro, 6, 8, 10 móveis com as características que você pretende. Portanto, são seus. E eu perguntei-lhe, então, e quando é que eu os posso ir buscar? E eu tenho pena de não me recordar do nome do gestor da altura, que me disse, quando você quiser. Se é onde? E diz-me ele, no Porto. E eu disse, caramba, no Porto? Como é que eu vou buscar os móveis ao Porto? Quem é que me podia fazer esse transporte? E então falei com o Mendes, das empresas Serrana e Vicerra, que tem caminhões a vir todas as semanas, e que fica muito próximo do centro comunitário, muito, muito próximo, e perguntei-lhe se ele não se importava de me trazer os móveis. E o Mendes, na altura, disse-me, eu não me importo nada de trazer os móveis, mas têm que vir vazios. E eu, na altura, disse-lhe, Mendes, não te preocupes, isto vem de um banco, se trouxer alguma coisa é dinheiro, deixa vir. ainda nos rimos com isto. Os móveis chegaram e o Mendes telefonou-me e disse, os móveis estão aqui. Acabei por ser eu e os empregados do Mendes, com as viaturas do Mendes, a levar, a entregar, a fazer a delivery no centro comunitário, porque o centro comunitário não tinha transporte para... Que o centro comunitário não tenha transporte, eu admito. Que o centro comunitário não tenha pessoas com capacidade, com rasgo, com imaginação para arranjar transportes. Para pedir. Isso a mim custa-me a admitir. Eu não me importo nada de pedir. Importa-me pedir se for para mim, mas se for para a comunidade não me importo nada. Bom, a Narana Caringana deu os 5 mil livros que
Hoje não temos nenhum. Na altura tivemos que pedir apoio ao Instituto Camões para distribuir livros, porque a estanteria que nós tínhamos, e que alguns móveis também ainda estão, creio que na arrecadação do jardim ainda lá estão, uns cinzentos, metálicos. Portanto, os escritores que lá levei, que foram muitos, não me consigo lembrar de todos, que chegaram lá e deixaram livros autografados, que fizeram visitas, foram de facto muitos os escritores que lá levei. Um dia fui ao castelo, já não sei se tomar um café, beber uma cerveja, jantar, almoçar, porque eu vivia ali ao lado, e um amigo meu, Zé da Mestra, sentou-se na minha mesa, já não vive em Londres, está em Portugal, sentou-se na minha mesa, muito irritado. A empresa dele era uma empresa de construção, e uma senhora, uma designer italiana a residir na Central London, encomendou-lhe uma cozinha, e quando a senhora chegou a casa olhou para a cozinha e não gostou. E deu instruções para que o nosso amigo Kim da Mestra tirasse a cozinha fora e que instalasse outra a escolher. Claro que ele aceitou, mas ele estava com um problema. O que é que eu faço a esta cozinha? Com plásticos ainda dentro do forno, o papel está a fugir, ainda dentro do forno, com os papéis, os livros de instruções, as garantias. E eu disse-lhe, eu tenho onde meter essa cozinha. E ele agradeceu-me, na altura agradeceu-me, diz ele, tenho. Metade dessa cozinha está a apodrecer no jardim do centro comunitário, está ao ar livre, a apanhar chuva. O que é que... eu não vou dizer tudo, aliás, já estou a acabar. Este vídeo já está muito comprido. O que é que eu já fiz pela instituição, pelo centro comunitário? Eu respondo, muito boas memórias.